Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E o que está acontecendo com as ações da Petrobras? Num dia caem 20%, no outro sobe 7%, 8%. Que maluquice é essa? O que fazer? Será que vale a pena investir ou não? Na minha opinião, essa última semana, esse caso que aconteceu da Petrobras serviu como um excelente exemplo de um dos motivos que a gente deve vender uma ação, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Vou esclarecer para vocês. São 3 pontos que me fazem decidir vender uma ação. Nesse vídeo eu vou te explicar e um dos casos foi sim a Petrobras. Outro ponto importantíssimo que você não pode nunca se esquecer, tá? A Bolsa de Valores como um todo não é apenas a Petrobras e muito menos uma só ação. Então a Petrobras caiu 20%, não quer dizer que não tem ação que tenha valorizado. É por isso que é preciso investir direitinho, mas continua valendo a pena sim investir em renda variável. Inclusive no finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar exemplos aí na prática, ok? Então já se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. Então, galera, foi realmente um fato super importante essa queda que teve na Petrobras, porque é uma mudança estrutural dentro de um setor da economia, ok? Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, que a primeira dica que eu já te dou, primeiro alerta, né, é que você não pode ser torcedor de uma ação ou de uma empresa, ok? Não haja com a emoção, haja com a razão, sempre. Por quê? Eu tô vendo muita gente falar assim, ah, mas eu gosto da Petrobras, é pro longo prazo, então ela vai subir daqui a pouco. Pode ser que não suba, pode ser que simplesmente o valor de mercado dela seja realmente esse que está mais abaixo, porque houve uma mudança estrutural que daqui a pouco eu vou explicar o que é. Mas eu vejo muita gente torcendo para uma ação, torcendo para uma empresa. Não torça para uma empresa ou para uma ação, torça pelo seu dinheiro, pelo seu patrimônio. Se tiver uma ação melhor do que a Petrobras, faz sentido sim vender e comprar outra, tá? Daqui a pouco eu explico mais sobre isso, só que esse ponto da torcida, ele é muito importante. Inclusive, teve até o caso ali na pandemia mesmo, no auge da pandemia, em março, abril de 2020, que até esse sentido torcedor do investidor brasileiro, o investidor pessoa física, até que foi bom, né? Porque naquela época teve pouca venda desse investidor pessoa física. Eu, você, todo mundo que está assistindo. Aquela queda muito grande foi muito mais ocasionada por venda dos investidores institucionais, aqueles investidores grandes, principalmente os investidores estrangeiros, os gringos, né, que são de grandes fundos de investimento. Naquela época, eles olharam para o mercado emergente, né, como o Brasil, por exemplo, e falou, não, prefiro ficar fora. Então, eles saíram em grande quantidade ali muito rápido, por isso que despencou rápido, tá? Então, essa ideia de guardar, de investir para o longo prazo, ela é boa no geral, tá? Mas pode ter alguns cases específicos que vale a pena vender sim. Vou te explicar daqui a pouco esses 3 casos. Mas é importante a gente entender esse impacto também do investidor estrangeiro na nossa bolsa, né? A gente costuma até brincar que ação de gringo é Petrobras, Vale e Itaú, né? Que são as blue chips aí. É óbvio que tem outras também, mas essas seriam as principais blue chips, as ações mais sólidas da nossa bolsa, mais negociadas, que tem mais liquidez. Então pensa comigo aí, um fundo estrangeiro, sei lá, de qualquer país, dos Estados Unidos, da Alemanha, decide investir um pouquinho em mercados emergentes. Então vai colocar um pouquinho de dinheiro em Brasil, em México, Turquia, Índia, etc. Só que esse pouquinho que esse investidor, esse fundo estrangeiro coloca, já é muito. Tanto que assim, mais de 50% aí, mais ou menos, da nossa bolsa é de investidor estrangeiro. Então qualquer movimento que ele faça impacta aqui. Então com certeza muito investidor gringo saiu da Petrobras nessa grande crise que teve aí, nessa intervenção estatal que teve pelo presidente da República. Então muito investidor gringo deve ter saído sim da bolsa, no caso Petrobras, né? Porque é uma elevação de risco e o investidor estrangeiro não quer esse risco, né? Ele prefere investir em outras ações, em outros mercados. Agora, voltando para o ponto mais essencial do vídeo aqui de hoje, é ter um pensamento de sócio de uma empresa, né? Então, como eu disse, de repente, a Petrobras estava lá sendo negociada a R$32, de repente a 20. O preço caiu muito. Aí as pessoas às vezes estão falando assim, ah, mas vai subir, daqui a pouco sobe de novo. Calma, às vezes pode ser que realmente ela mudou de patamar de preço. Vocês lembram o caso que aconteceu com a IRB, né, a IRB e IRBR3?
teve uma grande discussão no mercado, mais ou menos um ano atrás, e as ações simplesmente despencaram. Por quê? Faltava confiança na governança corporativa daquela empresa, né? Às vezes o que elas falavam, o que colocavam na contabilidade não era o mais real. Então o mercado penalizou ela, as ações despencaram e não voltou, porque realmente aquele medo de uma gestão ruim foi concretizado, né? Então esse caso da Petrobras aqui também é muito parecido, né? Mudou a estrutura, o case de investimentos, a tese de investimentos da Petrobras mudou nesse momento. E pode ser que ela não evolua, né? A gente não consegue prever o futuro. A gente só sabe que vai haver uma mudança grande estrutural, tanto na Petrobras quanto em outras estatais, que às vezes faz sentido ficar de fora mesmo. As ações da Petrobras, elas também têm uma característica de ter muita negociação, muita liquidez, elas são as mais negociadas da Bolsa, então tem muito trader, né? Tem muito daquele tipo de investidor que compra e vende no curtíssimo prazo. Então pode até ser que ela continue subindo nos próximos dias, mas pode ser que ela tropece de novo, ela caia novamente. Então ela é extremamente arriscada para quem tem um pensamento de sócio, tá? É o que eu sempre falo. Você quer ser sócio dessa empresa ou não? Né? Esse é o ponto. Você gosta daquele case de negócios, daquela tese, você acredita que aquela empresa vai continuar crescendo? Então você quer ser sócio. No meu ponto de vista, eu não quero ser sócio de uma empresa como a Petrobras nesse momento, onde ela teve uma estrutura muito bem feita ao longo dos últimos 2 anos, né? Ela saiu de uma empresa endividada para de repente ser uma empresa extremamente lucrativa e o prêmio dessa gestão, dessa diretoria, é ter sido trocada, jogada para escanteio, que é essa ideia que agora vai ter uma nova liderança. O ponto é, essa nova liderança pode até ser boa, continuar sendo boa, só que se essa empresa, o sócio majoritário dessa empresa, pega um trabalho competente e fala, não quero, então eu particularmente não quero ser sócio dessa empresa, que é uma empresa que não visa lucro, não é? Então eu prefiro estar em outra empresa. Inclusive, por que houve essa mudança dessa tese de investimentos da Petrobras, né? Eu vou até colocar aqui na tela um relatório que a Levante preparou, link na descrição, obrigação aí você ler esse relatório completo, porque a gente tem uma equipe de análise por trás disso tudo, vendo todos os detalhes e recomendando a venda desse ativo, né? Então, faça o download desse relatório para você ler tudo, mas eu vou colocar só na tela aqui alguns pontos importantes sobre essa mudança dessa tese de investimentos. Então, por que a Petrobras estava indo tão bem, né? Porque ela estava com uma ideia de vender os ativos que ela tinha para diminuir o endividamento, então ela já era uma empresa que dava lucro, inclusive ia começar a pagar dividendo, então esquece, se você é acionista da Petrobras, ela não vai mais pagar dividendo, porque provavelmente ela nem vai ter tanto lucro assim, porque ela estava muito focada em colocar o core, né? Aquele negócio principal da empresa, que é a extração de petróleo lá do pré-sal, etc., e vender outros ativos. E, por exemplo, a BR Distribuidora, né, que era uma empresa que não dava tanto lucro. É como se você fosse pensar, a Petrobras, ela extrai petróleo em águas profundas lá do pré-sal, que é extremamente difícil, ela tem esse monopólio, ao mesmo tempo que ela também tinha que gerir aquela loja de conveniência do Posto Ipiranga, sabe? São business muito diferentes, então ela estava focando nesse daqui e estava dando certo, estava dando bastante lucro. E além disso, também vejo no relatório falando que um dos principais motivos que a Petrobras também estava tendo bom desempenho é porque ela acompanhava o preço do petróleo fora do país, né? Se houver uma intervenção nesses preços, com certeza vai destruir um pouco do patrimônio do valor dessa empresa. E claramente o que aconteceu com a Petrobras, ela se refletiu em outras ações, na Banco do Brasil, Eletrobras, etc. Mas a gente tem que entender que a Bolsa de Valores não é só isso. Se vocês forem ver mesmo, as ações das lojas americanas ontem estouraram, foram muito para cima. Ou seja, você não precisa ficar com seu dinheiro sempre numa mesma ação, se tiverem outras que vão melhor. Então, mesmo que também a gente tenha problemas no Brasil, a gente tem um mercado consumidor muito grande e algumas empresas vão surfar bons momentos, com certeza. Como eu falei, lojas americanas cresceu tanto, Magalu nos últimos tempos também, como teve uma valorização grande. Então agora eu vou te listar os 3 motivos que me fazem querer vender uma ação, tá? Que foi no caso, a Petrobras eu acho que se encaixa num desses motivos. Olha só, primeiro ponto, por que você venderia uma ação que você comprou? Sei lá, você comprou uma ação há 1 ano atrás, 2 anos atrás, por que vender? Primeiro ponto é se você estiver precisando desse dinheiro. Né? Você está precisando de dinheiro para alguma coisa? Então você pode até eventualmente vender essa ação, porque você precisa nominalmente desse dinheiro. Óbvio que se estiver dentro do seu planejamento. Segundo ponto, você tem algo melhor para investir com esse dinheiro? Tá? É o que eu disse, se eu tenho uma ação da Petrobras hoje e eu acho que ela não é a melhor ação daqui para frente,
nesse caso é melhor vender e comprar outra. É uma dica também que eu costumo dar muito bem. A gente tem que sempre pensar nos investimentos assim, como dia zero, tá? Se você tivesse, sei lá, R$1.000 para comprar hoje, você acha que a Petrobras é a melhor ação para comprar ou tem uma outra ação que é melhor, tá? Esquece o preço que você comprou, tá? Esquece aquele movimento, porque às vezes você se apega demais e esquece do futuro, tá? Não importa se você comprou, sei lá, a 25 e agora tá 20. Daqui para frente, ela vai voltar a ser 25, a 30, ou vai ter uma ação logo do lado que vai valorizar esses 30%, 40% mais rápido. Não seja torcedor, não haja pela emoção e pense sempre em ser sócio e daqui para frente, o que vai acontecer? E o terceiro ponto, que eu acho que é o case da Petrobras nesse momento, é quando você não confia mais naquela empresa, você não confia mais nos fundamentos dela, tá? Então, se a gente está falando que mudou a governança corporativa, então mudou um fundamento. Ok? Então, nesse caso, você precisa tentar chegar à sua conclusão. Você confia nessa empresa, continua confiando ou não? No meu ponto de vista, acredito que tenham empresas mais confiáveis, então, particularmente, ficarei fora da Petrobras. Agora, uma dica importantíssima para você, tá? Nunca pense, nunca coloque muito dinheiro em apenas uma ação ou em apenas um setor da economia. Por exemplo, eu não teria mais do que 4%, 5% do meu patrimônio como um todo em uma ação só. Tá? Tipo, se você tiver R$100.000, eu não teria mais que 4 ou 5 mil reais em Petrobras, por exemplo. Por quê? Porque você não vai ter uma ação só, tá? Você vai ter que ter pelo menos ali 5 ou 10 ações. E aí você vai ter também 5 ou 10 fundos imobiliários. E aí você vai ter um pouquinho também em Tesouro Direto, ou em CDBs, fundos multimercados, ou então ETFs, tá? Então, a diversificação da carteira te protege contra efeitos negativos, tá? E se a gente for ver, a Petrobras caiu 20%, mas se ela representa 1% da minha carteira, eu nem senti, sabe? Não sinto essa dor. Tanto que eu vou até mostrar aqui na tela para você entender de uma vez por todas. Anota isso, tá? Não esqueça. Bolsa de valores não é cassino e não é uma ação só. Aí a gente vê a notícia lá nos sites, nos portais de notícia, na Globo, no UOL, Petrobras caiu 20% e bolsa despenca. Mas, poxa, teve ação que subiu. Quer ver? Vou até colocar aí na tela. E olha só que loucura, eu tirei um print ali do dia dessa grande queda. Então a gente tinha Vale caindo 2%, Itaú, que não tinha nada a ver com a história, caindo 5,79%. A Petrobras sim caindo 19%, né? Banco do Brasil faz sentido também cair. Mas Itaú, por exemplo, por que estava caindo? Por causa desse medo generalizado. Até esse ponto que eu falei, é muito estrangeiro indo embora falando que o Brasil é um país arriscado. Mas aí você vê no dia seguinte as ações do Itaú já subindo 4,69% de novo, né? Então, existe uma irracionalidade no mercado, às vezes vai gerar oportunidades, às vezes você só tem que ficar calmo e tranquilo, né? E se a gente for ver também, ó, os fundos imobiliários, cara, totalmente tranquilo, né? Mesmo num dia de altíssimo estresse, esses fundos aqui mais negociados, caindo todos menos que 1%, tá? Então é tranquilo, se você tem uma diversificação de carteira, você não vai sofrer tanto. No dia seguinte, aí a gente já tem os fundos imobiliários aí subindo novamente e a gente vai ver alguns setores, olha que negócio maluco, né? Setor de energia elétrica, que, por exemplo, é um setor muito seguro da nossa economia, mas que também tem um pezinho estatal, então pode ter problemas. Despencou no dia anterior, a gente vê, por exemplo, Transmissão Paulista caindo 2,68%, mas no dia seguinte, Transmissão Paulista já subindo 4,63%, né? Até porque dentro do setor de energia mesmo, as transmissoras são aquelas que são pouco mais seguras, né? Então, vai ter volatilidade, bolsa de valores é volátil, mas a diversificação com certeza te protege, ok? Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal e assiste esses outros vídeos que a gente separou aqui para você também, ok? Um abraço e até mais!